Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o básico de geomorfologia, aquilo que você precisa saber de mais importante, de mínimo sobre geomorfologia para ter uma noção do que está acontecendo, tá? Isso é útil para você aí que está no ensino médio, que está se preparando para o Enem, está se preparando aí para os estudos, para você que está tendo o primeiro contato com montanhas, planaltos, planícies no ensino fundamental, e também é importante para você que trabalha na área ambiental, é técnico ou está fazendo sua faculdade aí em geografia, em geologia, engenharia ambiental, tá? Compreender a geomorfologia é um passo fundamental para a gente decifrar a paisagem, tá? Tem informações preciosas na geomorfologia e elas servem como um atalho, como um caminho mais rápido para a gente pegar várias informações cruciais para o desenvolvimento das nossas atividades, seja de pesquisa ou seja profissional. Então vamos tentar entender rapidinho o que é a geomorfologia. Primeiro, o que é? A geomorfologia é a ciência que estuda as formas de relevo. E aí, abro um parênteses, que muita gente acha que a geomorfologia se resume única e exclusivamente a dizer que a forma é assim ou que a forma é assado. Não é bem assim. A geomorfologia se baseia em três grandes pilares. As formas, claro, que é o nosso foco de estudo da geomorfologia, os materiais, ou seja, onde que essas formas se materializam, e os processos, o que esculpe esses materiais e faz com que as formas sejam como são. Então a gente está levando em conta aspectos da estrutura e natureza das rochas, então a gente está pensando do ponto de vista da geologia, e a gente está trabalhando também com o ponto de vista das dinâmicas externas do planeta Terra, com o clima, com os processos aí costeiros e hidrológicos, com os processos humanos mesmo, que modificam a paisagem. Então, quando a gente pensa na geomorfologia, a gente pensa nessa grande luta entre construção e destruição. Os processos da dinâmica interna do planeta Terra constroem, né, consolidam a crosta terrestre com suas rochas, né, e os processos da dinâmica externa esculpem essas rochas, dão forma a essas rochas, e um processo que envolve, claro, destruição de boa parte desse material. Então, a geomorfologia vai ficar entre esses dois mundos, construção e destruição. Para a gente falar em geomorfologia, a gente está falando da superfície, da parte mais superficial da crosta terrestre. Então pense, todos os boletos que você tem que pagar, tudo que você já viveu, toda a história da humanidade aconteceu na parte mais superficial da crosta terrestre. Tá? E é justamente ali que as formas do relevo também se manifestam. Então por isso que a geomorfologia é tão importante para a gente. Para a gente entender as formas do relevo, a gente tem que levar em conta a litosfera, as rochas, né? A hidrosfera, todo o ciclo da água, que envolve desde a água dos oceanos, a água da chuva, a água que está nos aquíferos e a água dos rios. A atmosfera, né, o ar que a gente respira, que nos faz viver, e a biosfera. Porque os seres vivos, não somente os seres humanos, eles modificam o relevo, as formas do relevo. Então a vegetação de uma determinada região vai ter influência sobre as formas do relevo. Alguns animais vão escavar ou vão construir e alterar as formas do relevo. A própria criação de gado, por exemplo, vai alterar as formas do relevo de uma determinada região. Então a gente não pode esquecer da biosfera para analisar a geomorfologia também. Então aqui a gente tem uma paisagem de exemplo. O que chama atenção quando você vê ela? Não importa onde ela seja, mas o que chama atenção? É essa forma arredondada, né? Que parece o quê? Parece um vulcão. Porque sim, esse parque aí, que eu acho que se não me engano fica no Havaí, ele foi consolidado dentro de um conduto vulcânico abandonado. Então se eu te perguntasse, qual foi o processo principal que consolidou essa forma do relevo? Qual foi o principal componente, o principal processo responsável por essa forma do relevo? É da dinâmica interna do planeta Terra ou da dinâmica externa do planeta Terra? Da dinâmica interna, a gente está falando de um vulcão. Então tem a ver aí com todo o processo da dinâmica interna, da dinâmica endógena do planeta Terra. Então por mais que tenha uma influência, lógico, de processos gravitacionais, de processos pluviais, da influência aí do clima decompondo essas rochas, é principalmente um processo interno, um vulcão, que condicionou essa forma do relevo. Mas se a gente anda um pouquinho para o lado,
e vai na praia, que está logo ali do lado, deixa eu sair aqui, deixa eu vir para cá que tá mais... Aqui, no fundo, está a cratera, tá? Então essa praia literalmente está do lado da cratera. Do jeito que eu falo cratera, parece que é um impacto de meteorito, né? Não, mas a gente está falando de um conduto, tá? Essa praia, ela é um depósito de sedimentos, um depósito de areias quartzosas, não precisa necessariamente ser de quartzo, pode ser de outro material. Nesse caso, parece quartzo. Tá? O depósito e erosão dessas praias, o que faz essas praias crescerem ou diminuírem, e faz com que tenha uma área ali para você caminhar, tem uma área ali para você deitar, tem um lugar para você tomar um banho sem se afogar, né, no lugar mais raso. Tudo isso está condicionado aos processos externos do planeta Terra, processos de erosão e deposição, de organização dos sedimentos que são causados pela força das ondas, são causados pela força da maré e também são influenciados pela própria ocupação humana, nesse caso construindo ruas, construindo prédios e alterando a própria dinâmica de sedimentos. Isso pode ser um problema, como a gente pode ver em várias cidades aqui do Brasil que sofrem com o problema de erosão costeira, que pode acabar inclusive inviabilizando o uso dessas praias pelo turismo, tá? Seguindo aqui, a gente vê então que a geomorfologia não é simplesmente olhar as formas do relevo e dizer, a forma do relevo é assim, a forma do relevo é assado. Tá? Isso é uma parte do trabalho de geomorfologia. A geomorfologia é muito mais do que isso. Então aqui eu separei 4 grandes ramificações da geomorfologia para você entender como essa disciplina é bastante ampla. A geomorfologia tem mais de 100 anos de história. Talvez o trabalho do Davis, de 1899, o ciclo geográfico, seja o principal, o marco inicial da geomorfologia como disciplina, mas ela é uma coisa mais antiga que isso, claramente. E ela sempre vai estar entre a geografia e a geologia, sempre nesse meio termo. Ora sendo mais trabalhado por geólogos, ora mais por geógrafos e assim por diante. Tá? Dentro da geomorfologia, como ciência, a gente pode dividir 4 abordagens principais. A morfologia, que vai se preocupar com as formas do relevo, eu vou classificar, eu vou tentar descrever como são essas formas do relevo. A morfogênese, que vai se preocupar com a origem, como essas formas do relevo se formaram e por que se formaram assim. A morfocronologia, que vai tentar datar, vai tentar me dar uma idade para essas formas do relevo. E por fim, a morfodinâmica, que vai tentar me falar o quê? Como esses processos que moldam o relevo funcionam. Então, se eu estou pensando do ponto de vista das praias, para entender a morfodinâmica, eu vou pensar do ponto de vista de como são essas ondas que formam as praias que eu visito, formam as praias que eu vou tirar as férias. Então, isso é do ponto de vista da morfodinâmica, os processos formadores das formas do relevo. Agora, vamos dar uma olhada rapidinho aqui num exemplo de morfologia. Essa é uma classificação em morfografia, ou seja, uma descrição qualitativa das formas do relevo. Mas como a gente viu, ao descrever as formas do relevo, você está fazendo morfologia. Então, quando você chama uma planície, um planalto, um morro, uma colina, uma depressão, uma montanha, você está fazendo uma descrição morfológica da paisagem. Aqui, mais especificamente, uma morfografia. Você poderia pegar, por exemplo, a sua régua de 30 centímetros e tentar medir o tamanho dessa planície, medir a altitude desse planalto. Tudo isso já seria um exemplo de morfometria, que também é uma forma de morfologia, uma descrição quantitativa das formas do relevo. Tá? Então, sempre que a gente tentar descrever as formas do relevo, a gente estava fazendo um trabalho de morfologia, que é uma parte da geomorfologia, mas não é a geomorfologia como um todo. Tá? Recomendo você ver o vídeo lá do Red Dead Redemption, que eu dou um exemplo prático de classificação de montanhas, planaltos, tabuleiros, colinas. Tá? E a gente deve voltar nesse tema em breve também. Aqui então, vou sumir rapidinho, a gente está vendo a paisagem de Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu posso analisar essa paisagem, essas formas do relevo de Torres, de várias perspectivas. Primeiro, qual é a rocha que está aí? É um basalto da formação Serra Geral, tá? A parte superior aí da bacia do Paraná. Isso você já sabe, já viu lá no vídeo de Geologia do Brasil. Deu uma gaguejada até. Mas a gente pode querer entender essas formas do relevo de outro ponto de vista, não só do ponto de vista de que rocha tem ali. Eu posso querer analisar essas formas do relevo do ponto de vista de quanto tempo levou para elas chegarem a ser do jeito que são. Então, quanto tempo levou porque os processos exógenos, o clima e as ondas
levassem para que essas falésias ficassem do jeito que são. Então são diferentes abordagens que você vai dar para uma mesma forma do relevo. Você pode dar um enfoque nos processos, como as ondas, você pode dar um enfoque no tempo, para tentar entender quanto tempo levou, qual é a taxa de erosão por ano, a cada 10 anos que essas falésias têm, ou você pode dar um enfoque realmente na gênese, como se formaram essas formas do relevo. E aí sempre você vai estar trabalhando entre geologia e clima, né? Entre aspectos climáticos. Essas duas coisas são as duas grandes componentes que fazem as formas do relevo ser como são. Então, para você nunca mais esquecer, tem dois grandes domínios na geomorfologia. O domínio morfoestrutural, que está relacionado com os processos internos, está relacionado com a geologia, e o domínio morfoescultural, que está relacionado com a escultura dessas rochas, pelos processos externos do planeta Terra. Então aqui um exemplo, um rio. Um rio molda, faz vales, modifica a paisagem onde está inserida, depositando, mas também erodindo materiais. Então são dois grandes domínios principais dentro dos estudos geomorfológicos. Claro, eles podem ser detalhados infinitamente, mas aqui eu quero falar com vocês do básico. Então o básico é isso aí. Para não esquecer, Jack está aqui lembrando para vocês do que dá estrutura, do que é o esqueleto das formas de relevo. O que é o esqueleto das formas de relevo? É o domínio morfoestrutural. Tá? É a estrutura interna, os processos internos que dão forma ao que dá sustentação à crosta terrestre, no caso, as rochas. Domínio morfoestrutural, estrutura, esqueleto da crosta terrestre, portanto, as rochas, o que dá sustentação às formas do relevo. Então aqui um exemplo dos Andes para vocês, da Patagônia, lá no extremo sul da América do Sul, né? Então a gente tem uma cadeia montanhosa, bem angulosa, né? Com ângulos bem pontudos, digamos assim, tá? Então quando a gente pensa nessa paisagem, principalmente pelo clima seco e frio, a gente pensa em que domínio, o que predominou aqui na formação desse domínio geomorfológico? Foi os processos da dinâmica interna ou da dinâmica externa? Eu diria que são da dinâmica interna. Certo? A gente tem a formação dos Andes, um processo de subducção, uma cadeia montanhosa ativa que ainda está em desenvolvimento, né? Que são o resultado da dinâmica externa, né? Da dinâmica interna, do movimento das placas tectônicas. Então, quando eu olho essa paisagem, eu vejo um domínio morfoestrutural mais atuante do que um movimento do domínio morfoescultural. Agora vamos ver, vai ficar mais claro. Domínio morfoescultural tem a ver com os processos externos do planeta Terra, com a escultura, como Michelangelo faria lá num bloco de mármore. A natureza não faz diferente. Esculpe aqui num bloco de arenito uma taça, lá em Vila Velha, geoparque que você precisa conhecer lá em Ponta Grossa. Tá? Então, no domínio morfoescultural, a gente tem todos os processos da dinâmica externa que moldam, que esculpem as rochas. Pode ser o vento, pode ser a chuva, podem ser rios, pode ser o ciclo hidrológico, por exemplo, das suas várias formas, tá bom? Sempre que a gente está falando de processos exógenos, processos da dinâmica externa do planeta Terra, a gente está falando de domínio morfoescultural. Aqui um exemplo diretamente do meu mestrado, a gente tem um processo de erosão de praias, né? As praias são erodidas, pelo menos na minha área de estudo, lá no extremo sul do Brasil, principalmente pela ação das ondas. Então as ondas vêm, principalmente no inverno, onde são mais intensas, e levam parte da areia, que é recomposta no verão, quando a deposição prevalece. O problema é que a gente tem passagens de frentes frias que formam ciclones extratropicais, como aqui do lado direito você consegue ver. Quando passam esses ciclones, as ondas aumentam muito de tamanho. Ali a gente tem um exemplo no extremo direito da imagem de ondas de 6 metros na costa do Uruguai. Tá? Essas ondas muito maiores, elas têm muito mais força e carregam muito mais sedimentos, e com isso geram erosão costeira. Tá? Quanto mais ciclones tiver, mais erosão você vai ter e menor vai ficar a praia. Ao ponto de que no verão que vem ela talvez não consiga se reconstruir o suficiente. Então a gente está falando do que esculpe as praias, do que esculpe a geomorfologia costeira, a gente está falando de um domínio morfoescultural. Aqui por fim, um exemplo, essa praticamente uma ponta de flecha, que na verdade é um grande afloramento rochoso. Então é para você nunca mais esquecer, as formas do relevo são o resultado
de duas forçantes principais. A primeira, domínio morfoestrutural, que dá estrutura às rochas. E o segundo, domínio morfoescultural, que esculpe as rochas, que é a dinâmica externa do planeta Terra. Ventos, chuva, rios, todos os processos externos do planeta Terra. E aí você pensa, nós como civilização somos processos externos, agentes geomorfológicos que esculpem a paisagem, que esculpem as rochas? Com certeza, aqui um exemplo em Nova York. Mas a gente não precisa ir tão longe, a gente não precisa só olhar para Nova York para ver isso. A gente pode ver isso bem mais perto. Do lado esquerdo aqui a gente tem um dique ali em Santos, né? A região dos diques, né? No centro ali, a região central de Santos, né? Então você pode ver aqui em detalhe. E aqui do lado direito você vê duas imagens, né? Uma representação na parte superior e uma fotografia atual embaixo, lá do Rio de Janeiro, né? Das praias famosas de Copacabana, do Rio de Janeiro, etc. Então a gente como civilização, a gente como agente urbano, né? Como construtor do espaço urbano, a gente está constantemente alterando as formas do relevo e, portanto, somos agentes geomorfológicos. Nunca ignore isso no seu trabalho, tá? Nós somos, sim, agentes modeladores do relevo. E aqui um último exemplo, no Vale do Ribeira, aqui na cidade de Registro, aqui fica Registro. Então, o Registro está na margem aí do rio Ribeira de Iguape, já no Baixo Ribeira, ou quando o Ribeira já está caminhando aí para sua foz, lá para os lados de Iguape, Ilha Comprida. E é uma cidade que se moldou à margem do rio e, claro, vai modificar a várzea do rio. Vai ter influência nas formas, ou pelo menos nos sedimentos que ali estão depositados. Então a gente tem dois agentes bem destacados aqui na paisagem. Primeiro, essa grande planície fluvial condicionada pelo rio Ribeira de Iguape e seus afluentes, né? E depois a gente tem a própria alteração, né? A própria modelagem da paisagem feita pela ação humana, seja na forma da cidade de Registro ali, seja na ponte, ou seja aí nessas grandes áreas de agricultura, né? Então a própria agricultura, não se engane, ela vai alterar como esses sedimentos são transportados, ela vai fazer terraplanagem e vai transportar materiais em grande quantidade, numa escala de tempo que talvez a natureza levasse muito mais tempo para fazer. Então não se esqueça que nós somos sim também agentes modificadores da paisagem. Por fim, deixo algumas leituras aqui para vocês, tá? Para vocês se aprofundarem no tema, lembrando que esse texto, esse material que eu trouxe aqui para vocês em apresentação é o básico do básico de geomorfologia. Se você quiser se aprofundar no assunto, você vai ter que dar uma estudada, vai ter que dar uma lida, mas material em português tem à vontade. Então deixo aí 5 sugestões para vocês, tá? Fiquem à vontade para explorar. Algumas delas, como o livro do IBGE, eu acho que você encontra online, sem muito problema. Outras talvez você dependa de uma biblioteca, mas de toda forma vale a pena se aprofundar no tema, porque a geomorfologia nos ajuda muito a entender como a paisagem evolui ao longo do tempo. E para você que trabalha com geologia, por exemplo, você vendo uma feição geomorfológica, você já consegue destacar locais de contato geológico, você consegue entender qual que é a evolução histórica daquele relevo, que rochas estão ali presentes. Então a geomorfologia pode ser um aliado sim dos seus estudos ambientais, pode ser um aliado sim dos seus mapeamentos de geologia e pode ser um aliado sim da sua vivência de mundo. Porque compreender nosso papel no mundo como civilização e como agentes inseridos dentro da paisagem natural, como agentes ativos que modificam a paisagem natural, nos faz ver como o nosso impacto é grande nesse planeta, que é o único que a gente tem para viver. Tá bom? Já falei demais, bons estudos e nos falamos em breve. Forte abraço.